bem-vindos a mais um podcast do Cavalo Lusitano. Hoje, como convidado, temos o engenheiro Francisco Beja Duarte. Já o conheço há muitos anos, felizmente foi meu aluno, ainda estava eu no início da minha vida académica na Escola Superior de Santarém e por isso ele formou-se em Engenharia da Produção Animal há cerca de um bocadinho mais de 20 anos. Mas há uns anos esta parte integrou a antiga Fundação Alter Real, desde 2007. Depois participou ativamente na Codelaria da Alter até se tornar o seu diretor da Codelaria da Alter Real e atualmente é o responsável pelo Departamento de Codelarias integrado na Companhia das Lesírias e, portanto, tem à sua gestão não só a Codelaria da Alter Real, Codelaria Nacional, mas também a Codelaria da Companhia das Lesírias. Francisco, muito obrigado por nos conceder esta entrevista no podcast do Cavalo Lusitano. Muito obrigado António, bom dia. É uma honra para mim estar aqui e agradecer à PSL também o convite. É verdade, já trabalhamos já nos conhecemos há mais de 25 anos e trabalhamos seguramente já há uns 23 anos juntos. É uma honra também para mim esse facto, muito obrigado. Obrigado nós. É verdade, então o Francisco está ligado há vários anos à gestão da Codelaria da Alter e mais recente também da Codelaria da Companhia das Lesírias, como eu disse. Como é que vê as maiores vantagens, mas também limitações na gestão destas codelarias estatais, não é? Codelarias do Estado português que não são privadas. António, desde logo a principal vantagem acaba por ser a própria missão, que é uma missão de interesse público, ao fim e ao cabo, que é preservar, manter, melhorar o património genético, histórico e cultural que está agregado a estas instituições, digamos assim. Essa provavelmente é a maior vantagem, é sabermos o que temos para fazer e o que será os nossos grandes objetivos. Seguramente depois uma grande vantagem é o poder cariz e institucional que estas codelarias têm em poder perpetuar com outras instituições públicas relações que sejam elas culturais, como por exemplo as câmaras municipais ou a própria Escola Portuguesa de Arte Equestre, de cariz mais formativo, institucional, ligadas à formação, pedagogia com as faculdades e a ciência, ao fim e ao cabo também com a Cunhava, de Gava, etc. Portanto, essas relações institucionais são sempre importantes e uma grande mais-valia na gestão destas instituições. Eu diria que é importante fazer destas instituições uma obra de cariz público, poder ter a codelaria ao serviço do que é a formação, nomeadamente a formação de cavaleiros, de médicos veterinários, de zootécnicos. E tem participado, por exemplo, até com alunos nossos orientados, a Codelaria da Alter está sempre aberta para os mais diversos estudos e tudo mais, não é? Exatamente. Temos feito parte desse processo de formação dos jovens e ao mesmo tempo da própria ciência, porque sempre que se faz um trabalho deste género, todos aprendemos naturalmente e nós também fazemos parte dessa aprendizagem. Uma das grandes vantagens é, portanto, fazer isto tudo, mas depois também termos um orçamento agregado, não é? É a relação, é o equilíbrio entre conseguirmos ter esta missão de cariz público, afeta um orçamento, quer dizer que é sempre curto e que nos obriga a uma ginástica muitas vezes grande, sob todos os níveis, e que se revela no fim muito, muito difícil. O paralelismo pode ser estabelecido com um privado. É difícil, quer dizer, os privados têm uma capacidade de reação ao mercado imediata, têm ferramentas para a gestão de recursos humanos e financeiros ou de investimento completamente diferentes de nós. E portanto eu diria que um privado sob esse aspecto tem muito mais vantagem, mas pronto, também lhe digo que de facto a falta de ferramentas que temos para gerir recursos humanos, para a gestão de orçamentos, toda a contratação pública em si é sempre complicada. Também é mais um desafio, enfim, é uma dificuldade que se torna às vezes um desafio e uma força. Mas, por exemplo, até a comercialização de animais para vocês tem algumas restrições que um privado nunca terá.
Sim, naturalmente. Principalmente a Companhia das Ilhas é a gestora do património que é do Estado, portanto, neste caso, o património genético é do Estado, e, portanto, fazemos leilões, a venda tem que ser pública, digamos assim. Comparativamente, por exemplo, com a Companhia das Ilhas, isso já não acontece, pode-se vender de uma maneira mais rápida e de acordo com o mercado, naturalmente. Ok, muito bem. E uma coisa importante que as pessoas, se calhar, não saberão é que temos a Cutelaria de Alter Real, a mais antiga, situada no mesmo local, sempre sediada no mesmo local, já há mais de 275 anos, mas que tentam sempre manter uma linha pura, um núcleo duro, 100% Alter Real, o que tem alguns desafios, dificuldades em manter essa linha. Consegue-nos falar um bocadinho sobre a importância de manter essa linha e os desafios que tem para ter mantido ao longo do tempo? Acima de tudo, é uma questão histórica da própria raça. É difícil e torna-se difícil quando o efetivo é reduzido. Portanto, obriga-nos a uma criteriosa seleção dos reprodutores, os emparelhamentos são sempre complicados porque existe o risco de aumentar a consanguinidade e, portanto, temos que estar bastante atentos não só a este aumento ou ao risco de aumento da consanguinidade, como frequentemente estabelecer aqui parâmetros e correlação de parentesco, portanto, termos cuidado com esse aspecto. Um dos maiores desafios é naturalmente conseguirmos fazer indivíduos, portanto, criarmos um modelo que é aquele que é, e ao mesmo tempo trazê-lo à luz daquilo que é o século XXI e às necessidades que essa linha tem que ter para poder fazer parte de uma escola portuguesa de arte equestre e as necessidades inerentes, as exigências inerentes, e portanto existe aqui um trabalho de fundo grande a fazer relacionado com a avaliação de desempenho, com a avaliação genética, com os emparelhamentos, como falei, para que esta linha pura, dita pura, genética da Cutelaria de Alter, não seja só apenas uma coisa histórica, mas que seja uma coisa que se possa usar, não é? Que possa ser usada. Que às vezes é difícil perceber. Tem diferentes patamares de qualidade dos animais dentro da mesma cutelaria. Era isso que eu ia dizer a seguir, porque depois o que acontece é que estamos a falar de indivíduos com menor potencial desportivo, eventualmente menor aceitação de mercado, com menor performance, e portanto, ao fim e ao cabo, esse eu acho que vai ser o grande desafio, é prepararmos a linha pura da Cutelaria de Alter para aquilo que a raça também vai precisar no futuro eventualmente, que é uma variabilidade genética maior e poder ter acesso a indivíduos que tenham qualidade e poder refrescar o porcém lusitano. É verdade, mas se calhar depois as pessoas esquecem-se muito. Tem havido alguns animais desses da linha pura que até podiam não ser os mais bonitos, os maiores, que devidamente acasalados com animais de fora da linha pura deram produtos extraordinários acima da média. Isso é importante frisar. É exatamente o caso da Cutelaria de Alter, e não só, mas essencialmente na Cutelaria de Alter, quando depois foram usados alguns padreadores exteriores e que foram exatamente postos a toda essa linha dita mais pura, digamos assim, ou com menor influência de outros sangues fora da Cutelaria de Alter, e muitos casos conhecidos, como é óbvio. Não é? É verdade. Falando agora aqui um bocadinho também da Companhia das Ilhas, que assumiu as funções com a apresentação do engenheiro Francisco Portela, que nós cumprimentamos sempre, uma pessoa muito querida aqui para nós. Qual o rumo que gostaria que fosse seguido e que transmite a administração da Companhia das Ilhas no que se refere à seleção das escuderias, não só da Companhia das Ilhas, mas também das escuderias estatais? Como é que consegue ter esta relação com a administração? Muitas vezes pessoas que não são dos cavalos, não é? Não é fácil. Acima de tudo, o que se tenta transmitir é que tem que haver uma visão alargada do que é o futuro, do que é o caminho que tem que ser percorrido, e que normalmente todas as decisões que são tomadas, ou seja, hoje tudo aquilo que existe hoje em termos de decisão, foram tomadas decisões há 4 anos ou 5 anos atrás. Todas as decisões forem tomadas agora terão reflexos para lá de 2030. E isto nem sempre é fácil chegar às administrações, que são pessoas vocacionadas
para a gestão, para os resultados imediatos, na não é? melhoria do desempenho financeiro da empresa, naturalmente, e que sofrem pressões para que isso assim seja. E naturalmente tem que haver aqui um bom senso, acima de tudo, para que percebam que isto dos cavalos não é bem o show me the money, é mais pensar a longo prazo e com objetivos bastante definidos, para que os resultados vão sempre aparecendo, porque hoje em dia é fácil aparecer um reprodutor ou um cavalo mais destacado, mas essa decisão teve por base anos atrás. Muitas vezes até já mudou a administração quando o resultado veio, não é? Quase sempre mudou a administração, é assim e tem sido sempre assim, mas eu acho que dentro daquilo que é razoável temos conseguido levar a bom porto os nossos objetivos, digamos assim. O caso da Companhia das Ilhas é um bocadinho diferente, quer dizer, a Companhia das Ilhas tem que ser reativa aos mercados, tem que estar preparada para responder rapidamente àquilo que são as modas, ao contrário daquilo que é a Cavalaria de Alter ou as Cavalarias do Estado, com responsabilidade e cariz público, com missão pública, como eu falava no início. Naturalmente que não pode haver modas, o Estado tem que ser um garante do património genético e, portanto, isso faz a longo prazo. Muitas vezes trabalhamos várias gerações com um objetivo de chegar a um determinado sítio, e isso não se consegue fazer num privado, naturalmente. A questão dos privados em relação à Companhia das Ilhas torna-se mais simplificado o trabalho, porque é como eu dizia, é uma reação ao mercado, ou podemos ser mais abertos em relação aos planos de emparelhamentos, de fazer algumas experiências em relação a ter uma diversidade grande de animais que possam servir públicos completamente diferentes, cavaleiros mais amadores ou cavaleiros mais profissionais, enquanto no caso da Cavalaria de Alter não é bem assim, naturalmente estamos com um objetivo muito específico, a arte equestre, e há alguns cavalos que se têm destacado no dressage de competição em ensino. Isso é o que nos leva à questão seguinte, mas ainda bem que você fala disso, que é, você com esta variedade de cudelarias e com missões um bocadinho distintas, estatal, pública e uma cudelaria como a Companhia das Ilhas, até, olha, tem experiência para tudo, consegue ter os diferentes tipos de estratégias diferenciadas e importantes. Falando aqui então da cudelaria de Alter Real, uma das principais funções da Cavalaria de Alter Real é fornecer cavalos à Escola Portuguesa de Arte Equestre. Como é que tem sido este papel, este relacionamento entre a administração da Escola Portuguesa de Arte Equestre, na escolha dos reprodutores que vão padrear as éguas para terem os produtos para serem usados na escola, mas também com as necessidades da própria Cavalaria de Alter e na participação desportiva que a Cavalaria de Alter Real tem tido cada vez mais, com uma incidência muito grande de cavalos com grandes resultados em dressage, por exemplo. Como é que consegue gerir este equilíbrio? Ora, em primeiro lugar, dizer que o fornecimento de cavalos para a Escola Portuguesa de Equestre é uma das mais nobres funções da própria cavalaria. E por isso, eu acho que a relação tem naturalmente sido boa. Somos todos homens de cavalos, nem sempre a opinião é a mesma, muitas vezes difere, mas no fim tende a convergir para um equilíbrio e para uma solução que leve a todos. Temos tido naturalmente sensibilidade para ouvir a escola e para ouvir as exigências que são necessárias aos cavalos que são necessários, digamos assim, para a escola. Isso reflete-se principalmente depois nos emparelhamentos, como falava. Tem que haver um equilíbrio. Nós temos feito um esforço para perceber que há determinadas linhas, e vou falar de um caso muito específico. Há linhas que dão ótimos cavalos de ares altos, e portanto não podemos descurar nada desse trabalho. Nós não nos podemos esquecer que a Escola Portuguesa de Arte Equestre e alguns, uma meia dúzia, como o António dizia, cavalos ligados à equipa de competição, são o showroom, são a montra viva do que é décadas de seleção da Cavalaria de Alter, e portanto o trabalho naturalmente tende a convergir e tende a correr bem. A relação tem sido muito boa, positiva, como eu dizia, nem sempre estamos de acordo. Eu acho que isso até por isso, isso é positivo, isso é bom.
cada um tem a sua opinião e isso depois é sempre importante. O aporte de todos é sinónimo de mais-valia. Sim, haver diversidade de opiniões e tudo é bom, que até na discussão se pode seguir alguma coisa nova. E leva ao fim e ao cabo à tal diversidade de animais e à variabilidade genética que também é precisa. Mas eu acho que temos trabalhado em conseguir cavalos que sirvam os propósitos da escola e o nível de exigência que a escola precisa, e animais qualitativos e quantitativos que têm servido para a equipa de competição e, neste caso concreto, a dressage. É verdade, e aqui uma coisa que se calhar não estava no nosso guião, mas que é importante falar, é que se calhar há uns anos atrás, há umas décadas atrás, os cavalos Alter Real estavam conotados negativamente. Havia muitas ideias relativamente ao temperamento e tudo mais, uma coisa completamente diferente hoje em dia. Hoje em dia vê-se pela aceitação no leilão, pelos resultados. Tem notado, tem presenciado, tem vivido esta mudança de mentalidade de aceitação do cavalo Alter Real? Naturalmente, António. É assim, eu acho que quando os resultados são o que são, só os mais céticos é que não olharão para os números e para as situações como elas têm que ser vistas naturalmente. Eu recordo-me aqui há pouco tempo de alguns criadores dizerem que seria a barbárie usar determinados cavalos Alter Real em determinadas escuderias, e o que se veio a verificar mais tarde é que eles de facto vieram a usar esses cavalos e hoje um dos grandes sucessos que têm provavelmente foi de ter usado esses cavalos. Isto para dizer que eu antes, portanto eu acompanhei o antes e aquilo que o António disse, e confirmo de facto, chamavam muitas vezes os alterados. Eu acho que a qualidade do cavalo Alter sempre lá esteve, sempre esteve lá. Eu acho que aquilo que foi mudando aos poucos tem a ver também com processos de criação, tem a ver com a profissionalização das pessoas que foram mexendo nos cavalos e que foram entendendo como é que os cavalos têm que ser mexidos, têm que ser levados. E portanto, quando se trabalha com profissionais e com cavalos com qualidade média, alta, os resultados naturalmente vão aparecer. É uma questão de tempo e a aceitação das pessoas e do público. Quando temos um Rubi na final dos Jogos Olímpicos, como temos vários cavalos em várias qualificativas, em presenças em fases finais de campeonatos do mundo, campeonatos da Europa, consecutivamente, e cavalos completamente diferentes, uns entregues a particulares, outros do próprio Estado, sempre em fases finais. Estas coisas não são por acaso, isto é uma seleção que leva décadas e que as pessoas não aceitarem seria uma perfeita estupidez. Conta factos, não há argumentos. Exatamente. É isso mesmo. E agora falando de outra codelaria que nunca podemos esquecer, que para mim é muito querida, que é a Codelaria Nacional, não é? Portanto, temos os animais da Codelaria Nacional que praticamente desapareceram do mercado. Antigamente havia o depósito de garanhões da Codelaria Nacional que eram padariadores noutras codelarias. Provas morfofuncionais na Codelaria Nacional foram das primeiras a ser feitas na Europa, com cavalos com resultados notáveis na melhoria da capacidade física, mas o que se vê efetivamente é que os animais da Codelaria Nacional têm vindo a desaparecer. Será que vão reaparecer? Que comentário lhe merece esta temática da manutenção da linha dos cavalos CNs aqui pela missão do Estado português? Olha, António, muito sinceramente, e começava por aí, não me sinto muito confortável com o rumo que a Codelaria Nacional e as infraestruturas da Codelaria Nacional tiveram. É o reflexo de decisões políticas, às quais infelizmente tive que vivenciar algumas, mas é uma pena, portanto é uma perca imensa, quer genética, quer histórica, se de facto a Codelaria Nacional desaparece, pura e simplesmente. Em relação ao futuro, confesso-lhe que o modelo existente da Codelaria Nacional, com as instalações pura e duras, e portanto aquela estrutura pesada que existia, eu acho que dificilmente volta a poder haver condições para existir. Agora, em relação à linha genética, chamar-lhe Codelaria Nacional ou poder ter outro nome, mas com o interesse genético que ambos sabemos, eu acho que é de uma reflexão profunda. Acho que deve ser
acima de tudo, perguntado à raça, aos criadores, se existe interesse em manter esta linha genética, e se houver esse interesse, se houver esta manifestação de manter essa linha genética, eu acho que se deve criar um programa de seleção profundo, com escolha criteriosa de reprodutores, e desenvolver um plano de ação para que essa linha não se possa perder. Muito tem feito a Companhia das Lesírias enquanto gestora, mas a Companhia das Lesírias não consegue fazer tudo sozinha. Naturalmente existem alguns indivíduos ainda ativamente em termos reprodutivos, mas não existem indivíduos, pelo menos na estrutura do Estado, capazes de continuar a linha da Cavalaria Nacional, portanto a linha genética. Mas tem feito algum esforço de procurar reprodutores que mantivessem a linha? Temos feito, não é? sim. Que são difíceis, cada vez mais difíceis de encontrar. E muitas vezes, pro bono, estou-me a lembrar de um cavalo que fomos buscar relativamente há pouco tempo, através do Sr. Luís Valença, a quem endosso um grande abraço e de gratidão e amizade, para tentar de facto minimizar. Mas, António, isto são gerações, são décadas de seleção, e o que está para trás feito e o que nos chega aos nossos dias dificilmente pode ser alterado só com o estalar dos dedos. E, portanto, eu acho que se for à vontade e se de facto existir essa condição, naturalmente que isto envolve várias entidades, ou envolverá várias entidades, incluindo a própria APSL, naturalmente, e se não houver indivíduos suficientes, se não houver em termos de escassez, se em termos de qualidades, existe uma linha genética relativamente próxima, além fronteiras, que devia ser equacionada a ir buscar. Isso é já uma afirmação assim mais polémica, mas pronto, é bom não até é uma para afirmação, dar visualizações aqui ao é uma constatação ao de factos. Mas temos a linha Andrade também, que é bastante próxima da Cavalaria Nacional. E que me parece que vai pelo mesmo caminho. Também está bastante ameaçada e, portanto, ainda por cima é o azar de ser as duas linhas mais próximas, são as que estão mais... São as primas. São as que estão mais ameaçadas. Mas as pessoas às vezes esquecem, se nós formos pesquisar alguns cavalos famosos da raça para trás, todos eles tinham têm um bocadinho de Cavalaria Nacional a dar ali o salero, a mistura ideal da estrutura, da garupa. Até pode haver muitas coisas que não sejam tão... O António falou nisso, principalmente numa altura em que foram os únicos que faziam provas morfofuncionais e, portanto, que tudo estava gerido e tudo era conhecido em termos de tratamento de dados sobre a performance de cada um, e só eram usados os melhores. Numa altura em que a raça estava a crescer, aquele papel naquela altura foi completamente fundamental, naturalmente. Mas é verdade que o paradigma mudou hoje em dia e estamos Exato. numa sociedade completamente diferente e, portanto, temos que ver que ajustes e adaptações poderemos fazer. Ok. Falando agora de outro aspecto importante também, da Cavalaria de Alter e da Companhia das Lesírias, que tem umas instalações magníficas e tem potenciado, para além do papel da criação de cavalos, lusitanos, mas não só, também tem surraias e árabes, que não são para aqui chamados do podcast lusitano, mas é importante falar. Mas para além da criação cavalar, tem organizado eventos equestres de referência nacionais e internacionais com muita qualidade e um feedback bastante positivo. Que opinião tem, que importância é que tem tido a realização destas provas desportivas ao mais alto nível na Companhia das Lesírias e também na Cavalaria de Alter Real? Ora, neste momento, os eventos, espetáculos, concursos que são organizados não são só meros espetáculos, concursos, são uma congregação de esforços para reunir criadores, veterinários, ferradores, cavaleiros, treinadores, enfim, os players de todo o mundo do cavalo, e eu acho que esse tem sido o maior sucesso. Naturalmente que os eventos são recheados de desafios e uma comissão organizadora relacionada com o Estado. Isso é que eu ia pensar agora, como é que uma entidade pública organiza um concurso internacional? Portanto, tem sido um grande desafio, mas naturalmente ao mesmo tempo uma grande satisfação, porque tudo aquilo que fomos idealizando ao longo de anos se consegue concretizar. E de tal maneira que nós organizamos várias modalidades, naturalmente, grande destaque natural para a dressage, obviamente, até porque nós próprios somos criadores, também somos proprietários, somos utilizadores, digamos assim, e isso também serve os nossos propósitos.
mas para termos uma ideia da importância dos concursos, neste momento a Cudelaria da Altera organiza um 4 estrelas, um CDI 4 estrelas, e é o único na Península Ibérica em Alter do Chão. Não é nem em Madrid, nem em Lisboa, é em Alter do Chão. Portanto, isso revela No bem. meio do nada. Pronto, isso já vai para outras. Não, mas é um sítio importante, por isso é que o rei escolheu a Cudelaria da Alter. Tem alguma razão de ser, se calhar as pessoas têm que ler a história, não é? A importância que tem no mundo do cavalo. Mas isto para dizer que, de facto, pronto, termos a capacidade para poder organizar um CDI 4 estrelas revela bem o que somos enquanto comissão organizadora. Uma palavra aqui também para o município e para quem gera o município. Têm sido parceiros incansáveis, têm sido parceiros que veem a mesma linha de horizonte que nós, porque o que está aqui em causa é a utilização, por exemplo, termos noção de que os criadores, isto há aqui várias vertentes em relação à organização dos concursos, nomeadamente a organização relacionada com a criação e aos players, como eu dizia, onde o criador pode, no mundo real, pôr à prova o seu cavalo e ter a opinião, ter o feedback dos profissionais, ter os especialistas, sendo júris, sendo os treinadores, sendo em comparação com o cavalo que está ao lado. O que é que está a fazer, em que molde está a fazer, melhor, pior, que resultados tem. E, portanto, em termos da criação, os concursos servem para isso. Naturalmente, depois há aqui uma série de vertentes económica e cultural relacionada com a exploração e a crescente valorização da restauração, da hotelaria locais, com uma expressão cada vez mais forte. E, de facto, a Câmara Municipal de Alter do Chão, mas não só, a de Benavente também tem tido essa preocupação. E, portanto, eu acho que somos um exemplo enquanto comissões organizadoras, e acho que no panorama nacional são concursos que marcam naturalmente, são um eixo de participação e casos de sucesso, naturalmente. Isso é verdade, e falou aqui do ensino, mas organizam a trelagem, concursos de saltos, tem havido imensos eventos, workshops, formações. Por exemplo, a Companhia das Ilhas é o sítio mais requisitado, nomeadamente pela APSL, não é? Uma posição central, infraestruturas magníficas, belos acessos, e tudo isto se conjuga, um restaurante de qualidade mundial, também dentro da Companhia das Ilhas. Portanto, tudo isto se conjuga para termos aqui eventos de sucesso. Eu já participei como juiz em diferentes provas na Companhia das Ilhas e em Alter, até no CDI, e digo-lhe, há uns pormenores, por exemplo, o azeite, que também se calhar não sabem, mas a Cudelaria da Alter Real também produz azeite de alta qualidade, oferecem aos oficiais um azeite que nós guardamos para momentos especiais. Portanto, tem assim uns toques de classe. Agora também com o Hotel Vila Galé, também consegue ter as pessoas um fim de semana inteiro ou uma semana inteira dentro da Cudelaria da Alter sem sequer precisarem de sair. Isso é uma coisa imbatível, não é? Mas depois temos esta parte toda que se calhar as pessoas não sabem tanto, de protocolos de formação, cedência de cavalos, porque falamos aqui dos lusitanos muito, mas também há os sorraias e os árabes, e as cudelarias estatais têm animais espalhados por todo o país, em diferentes organizações. Neste momento são mais de 200 animais cedidos em termos protocolares, com as faculdades, Lisboa, a UTAD, Évora. Até na minha Escola Superior de Santarém também, os sorraias. Exatamente. Também com os militares, não é? Com as forças de segurança. E não só, a parte do Exército, portanto, a Escola de Armas e a GNR, a UX, a Unidade de Seguranças e Honras de Estado. As escolas profissionais, que têm sido um exemplo nesse sentido de utilização e de valorização dos animais e do próprio feedback que temos da utilização desses cavalos. Há muitos cavalos, principalmente fêmeas, que vamos buscar, voltamos a ir buscar determinadas linhas depois da utilização das escolas profissionais, porque vemos de facto que está ali mais-valia da utilização e, portanto, têm todos um papel fundamental. O Estado tem um papel fundamental no sentido da cedência e, portanto, permite às escolas terem matéria-prima para poderem continuar a lecionar, naturalmente, em todos os campos. E, portanto, quase que voltávamos à primeira pergunta. O serviço público, não é? O serviço público, isto é o naturalmente. Círculo é como é exatamente isso. Mas que se calhar as pessoas não têm esta noção da dimensão
de que a cudelaria de Alter, até alguns animais de cudelaria nacional, Companhia das Ilhas, entre estágios, workshops, formações, dados, publicações científicas, como falava, portanto é todo um entourage, todo um circuito muito grande que completa e que afirma o tal sentido de serviço público, que é o objetivo, não é? Exatamente, é isso mesmo. Muito bem. Então, assim, em jeito de conclusão, podia-nos dar, assim, do seu ponto de vista, um resumo do que é que considera ter sido a evolução do cavalo lusitano e o que é que se poderá fazer para ainda se melhorar esta potencialização do cavalo lusitano no meio nacional, internacional, desportivo? Ora, António, em primeiro lugar, fazer um resumo. Ok, temos que ter noção. Eu não sou tão velho, não sou tão vivido, digamos assim, não ainda a palavra velho, mas não sou tão vivido como alguns da nossa raça, mas ainda sou do tempo em que o cavalo lusitano estava ligado a um animal de trabalho de campo e principalmente ou basicamente à tauromaquia. E de um momento para o outro vemos o nosso porsangue lusitano ligado a uma estrutura desportiva de alta competição e nos maiores palcos do mundo, relacionados principalmente com a dressage. Eu acho que esta meia dúzia de palavras revela bem qual é que foi a evolução que a raça teve e tem tido. Naturalmente, com isto, houve a profissionalização de todo este caminho, e eu julgo muito sinceramente que será o utilizador, o futuro utilizador, o melhor meio de melhorarmos o nosso porsangue lusitano. E com isso melhorarmos os cavaleiros, melhorarmos os treinadores, melhorarmos a nossa massa crítica, melhorarmos os nossos veterinários, melhorarmos os nossos criadores, profissionalizarmos cada vez mais, sermos mais exigentes, com, por exemplo, aspectos como a sanidade, melhorarmos aspectos como a fertilidade, e portanto eu acho que o porsangue lusitano tem feito um caminho de enaltecer, é um caminho brilhante, relativamente rápido, comparativamente com outras raças, e com objetivos agora já muito mais mensuráveis, muito mais palpáveis do que eram. Eu acho que no futuro haverá pouco de empirismo e de usar reprodutores por olhar ou por tradição. Eu acho que a melhor tradição será, a melhor celebração da tradição será de facto preservá-la para o futuro, e preservá-la para o futuro é confiar nos utilizadores. Eu acho que vai passar muito pelos utilizadores do cavalo lusitano. O feedback que virá deles será aquilo que será fundamental para conseguir que o porsangue lusitano se desenvolva ainda mais. Imitar outras raças é perder identidade, e com isso, naturalmente, que vamos perder competitividade. Vamos ter que estar preocupados em manter aquilo que são as características únicas do porsangue lusitano, o carácter, que também toda a gente conhece, seja na tauromaquia, seja no mundo da dressage, todos conhecem o carácter e o temperamento ligado ao porsangue lusitano, e é esse que não se pode perder. A capacidade de concentração que tem não se pode perder, naturalmente. E, portanto, são essas pequenas coisas que o definem, pequenas, grandes, naturalmente. A montabilidade também, não é? A versatilidade e a ligação ao cavaleiro, que é a parte ligada à montabilidade, naturalmente. Portanto, são esses aspectos que serão fundamentais manter para o futuro. Portanto, mais uma vez digo, acho que será o utilizador quem nos dará o feedback para aquilo que será o próximo lusitano do futuro, ou lusitano do futuro. É isso mesmo, muito bem, acho que foi bastante esclarecedor. Muito obrigado pelo seu contributo, e continuo sempre com esta abertura também para colaborar com diferentes entidades, a melhorar as escudelarias estatais e Companhia das Ilhas, a organizar eventos, a participar em formações, eventos deste tipo. Francisco, muito obrigado pelo seu contributo. Nós é que temos a agradecer. E até breve. Até breve, António, um abraço. Obrigado. Obrigado a todos, e até mais um podcast no próximo episódio.